Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Mais Que Uma Bola e esse é mais um vídeo. Hoje vamos falar do majestoso que está prestes a acontecer domingo na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o São Paulo tem uma dificuldade imensa de jogar lá. E acredito que isso pode transformar esse jogo em especial no talvez mais importante, majestoso da nova era na Neoquímica Arena. Mas enfim, antes, deixem like, se inscrevam, compartilhem, mostrem pros amigos, pra família, mostra pra todo mundo. Comenta aí embaixo se você concorda com o que eu vou dizer, se você discorda. Dá sua opinião aí embaixo e vamos resenhar um pouco sobre isso. Domingo, ainda não está definido o horário, vai acontecer o majestoso e talvez seja o mais importante da história da Neoquímica Arena, porque esse sim é realmente o que o São Paulo chega mais forte, mais, como podemos dizer, um time mais inteiro, mais bem montado, com uma confiança a mais. A gente sabe que já teve momentos, como em 2018, o próprio 2020, que o Corinthians estava passando por um momento um pouco mais conturbado, não estava passando aquela confiança pro torcedor, tinha um pouco de nervosismo, de perder esse tabu que é um motivo de muito orgulho para muitos torcedores corintianos, que é nunca ter perdido para o São Paulo dentro da própria casa. Mas enfim, o São Paulo ele é um time que tá muito leve, tá muito confiante, vive um bom momento, os jogadores estão bem, são jogadores bons como por exemplo, o Benítez. Esse esquema que o Crespo tá inserindo no time acaba potencializando jogadores como o Reinaldo, que sempre teve como característica um apoio muito forte, uma subida pro ataque muito forte, e isso potencializa ele. Trouxe o Dani Alves de volta pro lado direito do campo, não como um lateral, mas sim como um ala, que se faz muito presente na parte ofensiva, que vem muito para dentro para criar, para dar passes, que acaba sempre estando em uma parte do campo que ele tem espaço para pensar, para procurar, para dar um passe, para dar um chute, para fazer alguma coisa, para conseguir desenvolver esse talento, esse potencial de craque que todo mundo sabe que o Dani Alves tem, independente da idade. O Benítez ele encaixou com uma luva, ele faz uma movimentação muito boa, uma correria, uma condução de bola por aquele meio campo, quebrando linhas, com passes, dribles e potencializando o próprio Pablo, que estava muito desacreditado no São Paulo, voltou a fazer gols, ou talvez começou para alguns, né, que ele nunca foi um cara que engatou uma sequência muito boa no São Paulo, começou a fazer gols, está se movimentando bem, tá levando esse time para frente junto com ele. Enfim, o time do São Paulo tá, podemos dizer que iniciando um projeto muito promissor e tá tendo resultado acima de tudo, porque a gente vê muitos times com um começo meio conturbado em quesitos resultados, porém o desempenho é bom. O desempenho fala, pô, dá um tempo, vamos confiar, que é basicamente o que acontecia com o São Paulo do Fernando Diniz. A gente via que tinha uma ideia por trás, a gente via que tinha, como podemos dizer, um esquema, um pensamento de futebol por trás, porém os resultados não vinham. Alguns erros de forçar muito esse esquema de saída pelo chão, de forçar muito essas coisas, acabava entregando gols e os resultados acabavam não vindo. Me fiz entender? E acima de tudo, é um trabalho novo, um trabalho que não está tendo tempo para ser desenvolvido e está conseguindo se desenvolver bem acima de tudo. Que a gente prega tanto que no futebol brasileiro, muito pelo calendário, ainda mais agora nessa pandemia, os times estão jogando um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e acabam não tendo tempo para treinar. E o Crespo, mesmo com isso, ele está conseguindo fazer esse time entender o que ele pensa de futebol. Claro que ele teve aquela curta paralisação de, se não me engano, 1 ou 2 semanas do Campeonato Paulista, de campeonatos gerais, e ele conseguiu ter aquele tempo para treinar. Porém, mesmo depois daquilo, o time vem melhorando com os jogos, com os treinos, acaba usando o Campeonato Paulista de, como podemos dizer, uma pré-temporada contra os times mais fracos e não tá fazendo feio. A gente vê o Palmeiras, que já é um trabalho que vem um pouco mais de tempo, que já vem sendo montado um pouco mais de tempo, com muitas dificuldades nesse começo de temporada. O Corinthians, a mesma coisa. O Corinthians ele atingiu um ápice muito cedo com o Mancini no comando, com jogadores muito bens. Acredito que aquele ápice se deu muito pelo potencial que o Casares tinha, pelo que o Casares entregava para aquele time. Quando o Casares caiu, o time caiu junto e não conseguiu voltar. O time do Corinthians, desde que acabou aquela sequência boa, se eu não me engano foi no 4-0 contra o Palmeiras, aí um pouco depois teve contra o Sport, ganhou de 3-0 e dali pra frente foi só declínio. E isso não conseguiu dar um stop e falar, pô, vamos voltar a jogar o que a gente jogava. Não tá acontecendo isso. A gente vê que o Corinthians tem muitas dificuldades de criação, tem muitas dificuldades no desenvolver do jogo, ainda mais ali na frente, muito pelo fato de, enquanto o São Paulo tem bons jogadores, jogadores que conseguem desenrolar as jogadas ofensivas, o Corinthians tem jogadores que embolam a jogada ofensiva. O Jô, vamos usar um exemplo recente, o mais recente possível,
quinta-feira, Sul-Americana contra o Peñarol. Uma jogada até que bem trabalhada pelo lado direito, com Fagner, Lenatel, ele faz a área, o Jô, ele recebe a bola sozinho, dentro da pequena área, pro camisa 9, que usa 7, o camisa 9, o Jô, que a gente conhece, o nome que ele tem, um jogador que disputou a Copa do Mundo, ele tinha que matar, e ele simplesmente, se ele fosse o zagueiro, ele fez o movimento certinho, mas ele não é o zagueiro, ele é o atacante. E a gente vê que o Corinthians, ele, às vezes, não sempre, e muitas poucas vezes, por sinal, ele consegue desenvolver uma jogada, ele consegue, com muita força de vontade, trabalhar uma jogada, porém, chegando na frente, não tem quem finalizar, ele empeca, ele se faz presente no ataque, ele se faz, ele tenta impor uma pressão, tenta impor uma posse de bola, tenta ter a bola, tenta trocar passes, porém, como eu disse, ele se faz presente, mas ele não finaliza isso, porque ele não sabe. Ele muitas vezes fica com a bola no ataque, fica com a bola, que aconteceu muitos jogos, talvez um exemplo recente também, contra o River do Paraguai, que eles, se não me engano, perderam e empataram. O time teve muita posse de bola, cozinhou muito o jogo, ficou ali na frente da área, tocando, mas não sabia o que fazer, faltava aquele poder de uma triangulação, faltava aquele poder de uma finalização de longe, de invadir a área tocando, invadir a área com drible, faltou muito isso. E como eu disse, às vezes, muitas poucas vezes, ele consegue. E o São Paulo vem muito bem, e o Corinthians vem muito mal. Os resultados do Corinthians na temporada, de certa forma, são bons. Porém, quando você acompanha o desempenho, quando você vê que contra times um pouquinho mais organizados, ele tem dificuldade, ele não consegue desenvolver. E acaba entrando também se o São Paulo potencializa jogadores, como acontece com o Reinaldo, com o Benítez, o Corinthians faz o processo ao contrário, que seria o quê? A gente sabe que o Fagner, ele é um lateral direito muito ofensivo, com uma capacidade do terço final do campo muito forte de drible, de cruzamento, de passe. E muitas vezes a gente vê o Fagner trabalhando um pouco mais atrás, vindo pra dentro para tentar fazer essa saída de bola. E isso acaba destruindo o Fagner. Não que ele não tenha capacidade de fazer isso, porém acaba tirando a característica boa dele, que é a ultrapassagem, que é o cruzamento, que é invadir a área, que é chutar, que é driblar. Isso acaba tirando muito dele. E eu não entendo o que acontece na cabeça do Mancini, porque o auge desse time, o auge técnico desse time do Corinthians, foi com o Fagner fazendo isso. Foi com o Fagner e o Gustavo Silva fazendo essas ultrapassagens, um ajudando o outro, trazendo para dentro e o outro passando, e vice-versa. E o Gustavo Silva é outro que, nesse auge do Corinthians, nesse auge técnico do Corinthians, que foi aqueles 7, 8 jogos, ele foi tão importante quanto o Casares, talvez. E do nada ele perde a vaga de titular. Teve a lesão? Sim. Voltou da lesão? Voltou, e voltou bem. Ele tá bem, ele tá conseguindo jogar o mesmo futebol, só que ele não tem minutos. E qual é a explicação lógica disso? Se ele era o titular, por causa de uma lesão, ele perde totalmente o espaço? Essa é a teoria? O Matheus Vital, que era o melhor jogador do Corinthians nesse início de temporada, tá lesionado, voltar da lesão, ele vai perder espaço pro Otero, que não consegue tocar uma bola, não consegue conduzir uma bola? Complicado, né? E com todos esses fatores, ainda tem o quesito da idade, da teoria do Mancini, que é experiência, que é casca. A gente vê o São Paulo com uma mesclagem de idade muito boa, com o Miranda, com o Reinaldo. Aí você olha pro outro lado, tem o Rodrigo Nestor, tem o Igor Gomes. Aí você olha pro lado, tem o Daniel Alves, você olha de novo, tem o Luan. E a gente vê essa mescla muito boa. A gente vê o Éder e o Luciano no ataque. Porém, quando sai o Éder, entra, não sei, o Roger já tem um pouco mais de idade, né? Mas enfim, eu me fiz entender, certo? E no Corinthians não acontece isso. No Corinthians do goleiro, que é o Cássio, até o atacante Jô, ambos são jogadores com mais de 32, 33 anos. Gil, Fábio Santos, deixa eu ver outro, o próprio Jô, são jogadores que estão com uma idade muito avançada. E o Fábio Santos, quando ele chegou, mesmo com essa idade avançada, ele estava dando um retorno técnico, ele estava passando uma segurança defensiva boa. Aquela presença ofensiva nunca foi o forte dele, mas às vezes ele conseguia se virar, ele conseguia fazer boas tabelas com quem estivesse por ali. Muitas vezes era o Vital, ele conseguia. Porém, o desempenho dele caiu drasticamente. Os 2 gols do Peñarol, e não só contra o Peñarol, muitos outros times, ambos fazem gol por aquele lado. Porque o Fábio Santos, eu não sei o que acontece com ele, que ele simplesmente para na jogada, ele não acompanha, ele para de correr, falta alguma coisa. O Gil é a mesma coisa, o Gil é um zagueiro bom,
não, é inegável isso, que ele é um bom zagueiro. Porém, ele é lento, ele é pesado, muitos jogadores ganham dele na corrida. E a gente tem esses argumentos, não porque simplesmente quer que saia para qualquer um entrar, não. A gente já viu o time B do Corinthians desempenhando um bom futebol com os jogadores que tem ali, com os garotos da base, com outros atletas que não são da base, mas estão ali no elenco, e consegue desempenhar um futebol melhor do que os titulares. Porém, o Mancini não enxerga isso, eu não sei o porquê. Pode-se ser pelo que ele realmente diz, que é pela casca, pela experiência, pelo fato da camisa não pesar para esses caras, mas enfim, são jogadores que já têm história no Corinthians. O que tá dando muito certo de um lado, que é o São Paulo, tá dando totalmente errado de outro lado, que é o Corinthians. E acredito que o São Paulo, dessa vez, mais do que ano passado, quando era líder do Campeonato Brasileiro, ele é muito favorito. Porque aquele São Paulo que era líder brasileiro, a gente ainda conseguia ver algumas deficiências táticas, algumas coisas que ficavam devendo. E hoje não. Hoje a gente vê um trabalho que está sendo muito bem postado, está sendo muito bem montado, muito bem elaborado, muito bem treinado. Enquanto o Corinthians, a gente vê que o que era bom está se desfazendo, está tendo, em vez de evoluir, está involuindo. Me fiz entender? E acredito que se o São Paulo jogar o que está jogando e o Corinthians jogar o que está jogando, não seria surpresa nenhuma o jogo ser de 2-3-0 para cima. Porque vai empecar. O Jô é um zagueiro, é um centroavante lento. O Otero é um cara que segura muita bola e não sabe fazer isso. O Léo Natel é um cara que é rápido, chuta bem, dribla bem, porém ele, não sei, a mente dele trava. Enquanto isso, do lado do São Paulo, a gente tem um trio de zaga, Miranda, Bruno Alves, Arboleda, Léo Pelé, quem seja, que está muito bem. São zagueiros rápidos, zagueiros que conseguem sair para os jogos e zagueiros que buscam muito esse combate corpo a corpo na hora da marcação, porque eles sabem que eles vão se sobressair. Então isso acaba anulando totalmente o ataque do Corinthians, que é Jô, Otero, Léo Natel, o Luan, que apesar de estar conseguindo jogar um pouco melhor, conseguindo se desenvolver um pouco melhor, ele é um jogador mais fraco fisicamente. Se encostar um Luan nele, do São Paulo, os dois são Luans, né, engraçado, se encostar, ele vai perdendo corpo a corpo, a menos que ele, sei lá, volte a ser o Luan de 2017, que dribla, que consegue segurar muito bem a bola. A tendência é esse ataque do Corinthians sofrer muito na mão da defesa do São Paulo. Enquanto o ataque do São Paulo, que é um ataque muito móvel, muito rápido, um ataque como o Luciano, que não é um cara de tanta velocidade, porém é um cara que tem um ótimo drible, uma boa condução de bola, deitar em cima do Gil, do Fábio Santos, do Camacho, do Cantilho, talvez o Bruno Mendes se sobressaia mais, porque ele consegue ser um cara mais rápido, um cara que se impõe mais fisicamente, apesar da sua altura não ser tão boa no jogo aéreo. Mas enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, que o São Paulo, apesar dele ser um trabalho mais novo, ele tá conseguindo dar mais frutos que o Corinthians, que é um trabalho mais antigo. E eu vejo que tá começando a pipocar na internet, fora Mancini, fora Mancini, fora Mancini. Olhando de fora, eu não sei se seria a hora de demitir, mas essa é a minha opinião até quinta-feira, antes de perder de 2-0 pro Peñarol. Porque aquele jogo, ele consegue ser um jogo pior do que, olha, o 5-1 do Flamengo, o 4-0 do Palmeiras, porque nesses jogos o Corinthians ainda demonstrou que é impossível dizer que uma goleada é algo por acaso, não é. Mas o Corinthians conseguiu demonstrar que tinha alguma ideia, de que tinha alguma coisinha ensaiada ali para tentar sair e não estava conseguindo fazer. Hoje o Corinthians não tem isso, hoje o Corinthians não mostra isso, me fiz entender? E como eu disse, no São Paulo mostra e sobra. Então, galera, quem você acha que vai ganhar esse majestoso? Vocês acham que finalmente vai acabar esse tabu do Corinthians na Neoquímica Arena? Vocês acham que finalmente o torcedor São Paulo vai poder falar que ganhou a primeira vez na Neoquímica Arena? E também, se perder para o São Paulo, vocês acham que fica insustentável a situação do Mancini no Corinthians? Vocês acham que ele finalmente vai cair? Deixem nos comentários, galera. Tamo junto, forte abraço.